Muito bem, a paz do Senhor, meus amados irmãos de Paulínia e de todo o território nacional. Estamos de volta, como prometido, nós estamos aqui mais uma vez com esse vídeo para darmos continuidade ao tema que nós iniciamos na quarta-feira passada. A igreja é lugar de terror? Claro que não. A igreja é lugar de adoração, é lugar de bênção e é lugar de paz. Reticência pode ser lugar de outras coisas positivas, né? Jamais lugar de terror, lugar para alguém estar pondo medo nas pessoas. Primeiro que, em princípio, Deus não nos dá um espírito de medo, ou seja, de covardia. Deus, ele espera que o seu povo seja um povo destemido, né? Creia nele, confie nele, né? Não em si mesmo. É bom que se diga isso. Não em si mesmo. O homem não pode confiar. A Bíblia até fala que maldito é o homem que confiar no homem. Então, significa dizer que não que você vai desconfiar de todo mundo, mas que você, em detrimento da confiança em Deus, né, você confiar em si mesmo, no seu poder econômico, nas suas herdades, no seu intelecto, né, você se considerar uma pessoa sábia aos próprios olhos e em detrimento da confiança em Deus e você ser uma pessoa dependente exclusivamente de Deus. Então, a igreja jamais deve ser lugar de alguém estar aterrorizando. Mas, infelizmente, nós observamos alguns comportamentos, né, de alguns líderes que muitas vezes põem medo nas pessoas, usam certas passagens bíblicas para fazer as pessoas se limitar e de uma certa forma, temer e principalmente a mão de Deus, né? A mão de Deus. Por exemplo, você se tornar um amaldiçoado. Se não bastasse você já ser alguém, né? A humanidade está sobre uma maldição, a maldição do pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. A situação do homem é tão gritante que nos últimos tempos Deus revelou a João, né? A situação do homem no capítulo 5 de Apocalipse. E a Bíblia mostra ali um quadro para João, que João fica desesperado e a expressão em Apocalipse é que ele chorava muito, né? Ele chorava muito. Vamos ver essa passagem de João. A situação, Apocalipse é um livro de revelação, né? Então, o livro selado com seus 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Então, eu, na minha simplicidade, no meu pouco conhecimento, esse livro selado e os 7 selos, né? É uma situação humana gritante, que a sociedade humana vai alcançar na sua trajetória. Então, o livro de Apocalipse é esse livro onde Deus revelou a João muitas coisas. E dentre essas coisas está aqui falando sobre essa questão do selo. Aí começa a descortinar, né? João fica desesperado, né? Vi à destra do que estava assentado, Apocalipse capítulo 5, sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
nem olhar, nem abrir o selo, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João, dizendo, e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Glória a Deus. Então tá aí um quadro, difícil da humanidade, em que se apresentou para João, se revelou para João, e João tem essa situação. Então nós estávamos falando. Então o quadro da humanidade é tão triste e que nós precisamos nos ater, precisamos sermos responsáveis. Nós fomos chamados por Deus para a salvação, em princípio, mas está sobre nossos ombros a responsabilidade não só de salvar-nos, de nós sermos salvos, cuidarmos da nossa salvação. Nós não temos o poder de nos salvarmos, é Cristo quem nos salva. Foi através do seu sangue que ele nos comprou, que ele nos dá essa condição, de eleitos e herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, E então não é simplesmente assim ser salvo, Nós fomos salvos para salvar, nós fomos chamados para sermos instrumentos de Deus. E nesses chamados geral, existe chamada específica, existe ministérios. Então, homens foram chamados, uns foram chamados para apacentar, para cuidar, para pregar a palavra de Deus, Então, a Bíblia nos revela esse propósito de Deus com o seu povo. E nós, esse seu irmão que está aqui, Marcos Antônio da Costa Gilpato, nós estamos na condição de chamado geral e vendo em nós a responsabilidade, Talvez, eu não vou dizer, não vou me denominar, vou dizer talvez, com a chamada específica. Eu digo isso porque eu tenho dito que desde o princípio da minha fé, Deus tem me mostrado, me feito observar muitas coisas, Muitas coisas. Eu passei a ver muitos escândalos de grande proporção, de grande magnitude, depois que vim aqui para o estado de São Paulo. Passei a ver, eu vim para o estado de São Paulo já com de 80 para 90, 10 anos de fé, casado, constituído uma família, e fomos praticamente obrigados a vir para cá para poder dar continuidade à nossa vida, ao projeto familiar, ao projeto de vida na trajetória cristã. Nós viemos para cá não por vontade, digamos assim, de ganhar dinheiro, porque estávamos desempregados em Pernambuco, Recife, Pernambuco, não. Nós viemos por conta de um propósito, de um projeto de família. Então, hoje em dia, a gente vê tanta gente falando aí em nome da família, fazendo politicagem em nome da família, e muitas vezes a gente vê que essas famílias estão abandonadas a partir da igreja, a partir do meio cristão, a partir dos arraiais das igrejas, eu não digo das igrejas, outras denominações, eu digo da denominação que eu participo, as Assembleias de Deus. Eu sou de origem batista, pastor Valdivino Shoa, batista renovada em Fundão, e logo fui batizado com o Espírito Santo na Assembleia de Deus e me casei com a moça da Assembleia de Deus. Então,
a igreja que eu tenho mais tempo de fé é a Assembleia de Deus, por conta de ter sido transferido para lá. Né? Meu pastor ficou muito bravo quando, ao invés de eu levar a moça para a Batista, eu fui para a Assembleia de Deus. Né? Talvez um dos erros que cometi na vida. A gente erra, né? E então esse é um dos erros que eu cometi na vida, ter saído da Batista para ir, um suposto erro, né? Para ir para a Assembleia de Deus, porque estava me casando com uma moça da Assembleia de Deus. Então, só para você ter uma ideia de como a gente vem vendo a vida, nessa trajetória, vendo a vida cristã, e vendo... Então, quando saímos de lá, nós não víamos tantos escândalos até então, né? 10 anos de fé, a não ser a experiência de vida, os assuntos próprios de indivíduo, marido, né? Constituindo uma família, vindo para o estado de São Paulo. Então, chegando aqui, vida que continua, vida da fé continua, né? No Campos Elísio, em Campinas, no bairro Campos Elísio, na rua Pedreira 881, trabalhando numa empresa de ônibus, e assim vai. Os filhos nasceram, né? Foram apresentados na igreja, né? E nós continuando a vida, e nessa trajetória de vida cristã, né? Como sal da terra e luz do mundo, nós tivemos experiências outras, né? Como na política sindical, cipeiro, né? Cuidando da segurança, né? Prevenção de acidentes na empresa, né? Setor de transporte. Eu que em princípio era do setor de tráfego, né? Era do setor de tráfego. Depois eu vendo que o ambiente não era propício, não me agradava devido aos comportamentos hostis, pedi transferência porque, sendo eu na profissão de pintor, funileiro, essas áreas eu mexia antes, na vida anterior que eu tinha no Recife. Não quero entrar em detalhe, só rapidamente para você ter uma ideia, nós fomos para a seção de pintura e funilaria da empresa. Então, e assim vai. E nós, servindo a Deus na igreja, como cidadão, ganhando pão, formando família, na Vila Nova Independência, morando na Vila Independência, Rua Socorro, a referência dessa Vila Nova Independência. Ali a gente passou a ter o contato, as necessidades de cidadão, vendo a necessidade de urbanização daquele local, uma área de invasão, né? Uma praça que foi invadida, né? Talvez 78, os anos 78, porque era o código da favela lá, que virou um núcleo residencial, Vila Nova Independência, o código era 78. Rua Socorro, no Campos Elísio. Ali nós nos estabelecemos, com o dinheiro da nossa casa que compramos, que vendemos lá no Recife, a gente comprou um barraco nessa área de praça invadida, na Vila Nova Independência. De favela passou a núcleo, né? Foi transformado, urbanizado. Nós participamos nessa transformação ali, como cristão, como ser cristão, né? Eu me inseri nesse projeto para desenvolver, para levar melhoria para o bairro, buscando diante do poder público os direitos, né, de urbanização daquele lugar. E hoje está estabelecido ali a Vila Nova Independência, no Campos Elísio, ali na região sudoeste, ali entre o Souza Queiroz, Novo Campos Elísio, Ipiranga, Capivari, Alvorada, esses bairros todos ali, a Sapucaí, né? O núcleo residencial Sapucaí, né? E assim vai. E que tem como via de acesso ali para a região sudoeste, o Ouro Verde, tem a Rua Piracicaba e a Rui Rodrigues, né? Extra Moreiras, né? E tudo mais. Então, dito isso, onde nós queremos chegar. Nós falamos no último vídeo que fizemos sobre esse problema de terror na igreja, e dizendo que a igreja não é lugar de terror, é lugar de adoração a Deus,
porque é um direito de Deus ser adorado como um criador de tudo, de bênção e de paz, né? E o povo de Deus é um povo pacificador. É tão pacificador esse povo, a Bíblia mesmo fala, né? Que a igreja em si, ela deve ter comunhão com os outros, comunhão com Deus. Então, se eu digo que eu amo meu irmão, se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso, porque a Deus eu não vejo, e é o irmão que eu convivo, que eu devia ter mais afinidade, né? Então, se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, ou ao meu irmão, eu sou mentiroso. Então, mas a mensagem da Bíblia, nós podemos falar do Velho Testamento, nós temos várias referências que falam que o objetivo da igreja é a paz, né? Por exemplo, o próprio Deus, em Jeremias 29, Deus corrigindo o seu povo, disciplinando o seu povo, ele determina que o povo dele seja um povo pacífico, mesmo no cativeiro. Gente, como é que pode ser isso? Eu vou estar preso, dominado por um povo ímpio, e vou ter que ainda ser pacífico? Quer dizer, Deus mandou que eles aceitassem o cativeiro, não se rebelassem, que era 70 anos que ia passar lá no cativeiro. O pessoal tem medo de perseguição hoje, qualquer coisinha, qualquer governo vai ser perseguido. Esse povo rebelde, hein? Esse povo rebelde é o povo de Deus, o povo obstinado, né? Que deu muito trabalho para Deus. Então, estas são as palavras, Jeremias 29, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Por quê? Porque o povo estava se contaminando, o povo estava apostatando da fé, o povo estava na desobediência a Deus. Depois de saírem o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá, Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Deus, o Senhor dos Exércitos, que eu fiz transportar. Deus usando Nabucodonosor, uma nação ímpia, como servo deles, para cumprir a vontade de Deus pela desobediência do povo de Deus. Então, a desobediência é um problema muito sério no meio do povo de Deus, né? Principalmente dos que estão em liderança. Geralmente a gente aponta para os de baixo, mas Deus dá responsabilidade para os líderes, pastores, sacerdotes, profetas. E quem faz o povo desviar é os líderes, é os chefes. Quem primeiro desvia são os que estão em cima. É isso que nós estamos vendo também nesse tempo presente, em vários lugares no Brasil. Em vários lugares no Brasil, os escândalos. Então, e fazem da igreja um lugar de terror, para se manterem no poder, para abusando com tirania. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que diz que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, cativos. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Deus determinando que o povo prossiga a sua vida e aceite o cativeiro até o tempo dele, até o tempo da disciplina. 30 anos, 30 anos. Hoje em dia o cara comete crime, 30 anos a pena geral, ele sai com 10, né? A lei frouxa dos homens deixa sair com 10.
né? Mas era 70 anos e foi 70 anos mesmo. A lei de Deus perfeita não muda. A punição era severa. Então, e Deus é amor, hein? E Deus é amor. O amor não exclui a disciplina. Ou exclui? Hã? Ah, mas tem que ser... a lei tem que ser frouxa. Mas aqui não cabe, quando a disciplina é preciso ser piedoso, é preciso ter caridade. Deus tem tudo isso. Mas na hora de aplicar disciplina, Deus aplica a disciplina para valer. Ele avisa, mas aplica a disciplina. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Agora, eu estou em Paulínia, aí para eu ter paz, aí eu vou me corromper? É isso que Deus mandou? Me corromper, me conformar com os costumes, com os hábitos errados dos ímpios? Claro que não. Eu vou misturar agora as coisas de Deus santa, profanar com as coisas sagradas, profanar as sagradas misturar com as coisas... o que está aí, a politicagem no meio do povo de Deus. É os homens que se dizem de Deus, chamados para cuidar de ovelhas, indo para a política, buscando fazer esquema com políticos, transformando as coisas de Deus, misturando para coisas ímpias, misturando, usando o povo até como moeda de troca. Então, é isso que tem ocorrido. Então, e aí vem os terror. Aí eu vou citar bem rápido, né, que já fiz o outro vídeo, eu falei que ia falar mais um pouco sobre nessa oportunidade, eu falei, não toqueis no meu ungido. Essa é uma das palavras que eles usam. Então vou pincelar aqui. O pastor é um homem chamado por Deus. Então ele é tanto chamado por Deus, deve ser respeitado, nós devemos orar por ele, mas ele também tem que se respeitar. Eu, particularmente, tenho falado publicamente que as autoridades, e está escrito na palavra de Deus, que as autoridades não é para ser temida por quem faz o bem. Faz o bem e não serás temido. Quem tem que temer a autoridade e a lei é o infrator, é o desobediente. E eu tenho, por interpretação a parte lá de Romanos, que Paulo está falando para pessoas obstinadas, pessoas desordeiras, pessoas que não gostam de ordem, de organização, de que não respeitam a autoridade. Pessoas que avesso à ordem, à organização, à disciplina. Então, eu vejo Paulo ali falando para pessoas que têm tendência, tipo Lúcifer, de se rebelar contra as autoridades constituídas. Nós não somos contra as autoridades constituídas, desde que elas cumpram o seu dever. Elas existem para pôr ordem. Ela não existe para usurpar do poder que tem, do salário que tem, do status quo que tem, para oprimir. Não, eles existem para o bem do todo o povo conforme. Mesma coisa o pastor na igreja. O pastor na igreja ele existe para cuidar das ovelhas, cuidar que manca, as que está doente, as que está, dar o alimento correto, cuidar do patrimônio da igreja, administrar corretamente, Então o pastor, para ele ser respeitado, eu sempre digo, é preciso, quem quer respeito, é preciso dar respeito, Eu respeito até uma criança. Hoje em dia é importante que você saiba respeitar uma criança, não maltratar uma criança, um idoso, um animal. Hoje em dia, se você maltratar um animal, ser o tutor de um animal, se te denunciarem, você vai pagar por isso, vai pagar pelo maus trato ao animal. Agora imagine um ser humano, Agora imagine na função de um pastor, de um homem de Deus que deve ser respeitado, mas também deve respeitar. Está em eminência, é uma autoridade. Eu tenho dito aqui em Paulínia, vou repetir, eu tenho dito que o meu pastor aqui em Paulínia é a autoridade máxima para mim aqui, espiritualmente e também materialmente. Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que... tem coisa que eu tenho que chegar e conversar com o homem de Deus. Eu vou, por exemplo, espiritual. O pastor é um líder espiritual. Mas, de repente, eu sou pressionado de alguma forma a mudar de cidade. Aí eu vou conversar com o homem de Deus. Às vezes não sou eu que quero ir. Às vezes pode ser que seja a esposa que quer mudar de cidade.
Ah, tá acontecendo algo lá num tal lugar vantajoso, aí eu vou sair daqui de todo jeito para lá sem ouvir um conselho de um homem de Deus. Tem gente que não gosta de conselho, né? Dentro de casa, às vezes a mulher não ouve o marido não ouve, né? Os filhos não ouvem o pai, não ouvem a mãe, né? O marido tem até que ouvir também a mulher. A mulher é auxiliar, né? A mulher foi colocada para auxiliar o marido. O marido não é por ele ser o sacerdote que ele não tem que ponderar e ouvir também os sentimentos da sua esposa. Então, é aquela questão da comunicação, né? Já dizia um artista de TV, um apresentador de TV. Quem não se comunica se estrumbica, né? Nós somos péssimos em comunicação. E na questão de comunicação, se houve uma coisa, as pessoas têm a tendência de aumentar. Não diminui, aumentar. É a mentira, a questão, o diabo ele faz isso. Então você ouve uma coisa, quando vai chegar lá no final, já é 10. Você ouve uma, já lá na frente você ouve 10 mil. Então, é essa a tendência. Então, a comunicação, essa área da comunicação é muito importante. E educação, comunicação. Então, muito bem, nós estamos aí há 26 minutos e nós falamos dessa questão da questão de não tocar nos ungidos. Agora, no passado, o sacerdote era quem fazia a expiação, era quem fazia a apresentação do sacrifício, né? As pessoas traziam até a ele o objeto, né, do sacrifício, né, conforme as suas posses, a família, e o sacerdote fazia a intercessão. Hoje nós temos um sacerdote, o sumo sacerdote diante de Deus, intercedendo por nós. Mas aqui na terra nós temos também o pastor. Ainda temos o pastor, graças a Deus. Mas o pastor é ovelha também? É ovelha também. Mas ele é o líder que foi escolhido por Deus, vocacionado para apacentar, para cuidar, cuidar das ovelhas. E hoje a gente vê como Jesus vendo, né? Jesus viu a multidão como ovelha sem pastor. Hoje está muito assim também. Cada dia está se alastrando mais. Tem muitos pastores, mas a maioria é mercenário, né? Mercenários, lobos, falsos. Então, existe até um grupo chamado aí desigrejados e tem gente que não tem dó, larga o pau, né? Nos desigrejados, mas muitos não querem se consertar. Muitos estão ricos às custas das ovelhas, arrancando o couro das ovelhas, estão milionários, têm propriedades, quando lá atrás o sacerdote, que era sustentado pelos dízimos, muitas vezes não falam isso, né? Lá atrás os sacerdotes não tinham propriedade, não tinham herdade. Não tinha herdade. Então tá aí a questão lá de Malaquias, quando fala lá, que os dízimos. Ninguém fala que quando Malaquias fala lá, me roubais, Malaquias está falando para uma nação só. Está falando para os judeus. Você pode ver lá que está no singular. Vós, a nação toda. Está falando especificamente para o povo de Israel que estava negligenciando e deixando de sustentar a tribo dos levitas. Porque a tribo de Levi não recebeu herdade, não tinha terra. Tudo na vida de um ser humano é uma propriedade. Então não é por acaso que a briga de latifundiário, a briga no campo, né? O MST invade uma terra lá que está lá sem pagar imposto, aí tem gente que não ignorante mete o pau e o sujeito está lá, tem propriedade, mais propriedade e não paga imposto, está devendo ao Estado, esse dinheiro não entra para abençoar e para multiplicar, para assistir às necessidades, mas muitos cristãos ignoram isso. Quando o MST invade uma propriedade lá que eles chamam de improdutiva, geralmente se faz um levantamento e vê que aquele magnata, aquele dono latifundiário, não paga imposto. E ele tem os seus pauzinhos para mexer na política, para ficar protelando, para depois ver se tem um perdão, né? Para ele ficar mais rico. Então, tem tudo isso na política.
Bem, nós estamos em 29 minutos, vamos ver se a gente faz esse vídeo. Vou apressar aqui para a gente fazer esse vídeo mais rápido, menor, para poder a gente lançar lá no YouTube. E eu peço que você se inscreva lá no canal do Marcos Costa Gilpato, Marcos Costa Gilpato 8742. Você vai me ajudar, né, a continuar fazendo esse trabalho. Porque a gente está se expondo aqui, não é como um rebelde querendo fazer cisão, é te alertando. Eu não sei, eu não posso dizer que você é joio, se você é trigo, né? Mas nós estamos vivendo no meio de joio. Existe a igreja de Deus e a igreja dos homens. Então, você fique alerta. Fique acautelado que ninguém vos engane. Por exemplo, este cidadão aqui, esse irmão seu aqui, no ano 2000, denunciou um pastor que fez política no púlpito da igreja ali no Campos Elísio, Rua Pedreira 881, em plena campanha eleitoral. O pastor fez campanha ali e ele disse com todas as letras que estava recebendo propina ou alguma vantagem para fazer campanha. Então ele comprou a campanha de um dos candidatos e anunciou lá publicamente que ia receber 200 caminhões de terra. A igreja estava para construir um novo templo e também a igreja, o ministério de Campinas, ia receber, não era a congregação, ia receber uma secretaria para administrar. Era esse a vantagem que estaria levando, que a igreja estaria levando para poder fazer campanha a favor do candidato que foi lá e usou o púlpito da igreja. Até uma autoridade, viu? O candidato era uma autoridade, né, afastada, licenciada, né, promotor público, neste ano de 2000. Aí você pode pesquisar e ver lá, né? Mas quando nós decidimos fazer isso, porque a gente já estava vendo muitas coisas acontecendo imprópria, né? Envolvimento na politicagem da Igreja Assembleia de Deus Campinas, né? E isso em 2000. Só que antes já havia tido outros escândalos, né? Havia tido outro escândalo onde envolveu o pastor da igreja, presidente, com penhora de templos para fazer a campanha da filha a deputada estadual. Então você vê como as coisas vão se agravando. E nós, este cidadão aqui, com o objetivo de tentar combater essas coisas do parlamento, né? Do parlamento para a igreja, né? Da política com projeto de leis, com o poder do mandato para denunciar isso com força na imprensa e dizer que a igreja estava errada em entrar na politicagem, em seguir conselho de ímpio, nós até concorremos a uma vaga, por 3 vezes a uma vaga como vereador, para vereador na cidade de Campinas, na metrópole campineira. E, claro, sem nenhuma força, sem usar a igreja, que a gente é contra usar a igreja como plataforma, como palanque, né? Então nós corremos atrás o que? Aonde? Na categoria do transporte, na população, no bairro, para angariarmos os votos a fim de ser um vereador para poder fazer uma luta mais. Então, você pode perceber, nós particularmente, nós não estamos aqui porque nós fomos rebeldes, saímos querendo fundar uma nova igreja. Nós não somos contra o pastor em si, nós somos contra o pecado do pastor. Essa mistura com a política que muitos estão fazendo, isso é pecado. Isso é profanação, isso é apostasia, né? Isso é rebelião contra Deus, contra os princípios, contra a palavra de Deus. Então, eles estão usando a narrativa e usando uns temas para acirrar o conflito entre a pessoa não crente e os crentes, né? Para poder os crentes serem enganados, para eles justificarem a sua permanência na política,
dizendo muitas vezes que a igreja vai ser perseguida, dizendo que o fulano de tal vai fechar a igreja, como já falaram isso do Lula em 89, falaram do Lula em 2002, que ia fechar a igreja, e assim vai. Então esse discurso é de quem, eu digo que é de joio de pessoas que estão no nosso meio, que foi plantado no meio da igreja, pessoas carnais, que parecem ser santos, como está cantando a menina aí, a Aimee Rocha, cantando o Evangelho de Fariseus, que está aí na mídia, está aí no YouTube, Então, como eu falei, você pode nos ajudar a continuar essa luta. Nós não estamos na igreja buscando uma posição nem a mínima posição a gente tem buscado. Eu já fui professor de escola bíblica dominical, Hoje a gente se formou em teologia, aqui mesmo no IBP, aqui mesmo em Paulínia, Instituto Bíblico Paulínia. Nos formamos para poder nós, inclusive, aprendermos e termos base para poder fazer a apologia, apologética, a defesa da fé. Nós iniciamos um curso de teologia no Seminário Pentecostal do Nordeste, não concluímos devido às lutas que surgiram, que o diabo se levanta contra aquele que quer, Dentro de casa o diabo se levanta. A Bíblia fala que quem quiser servir a Deus em Timóteo, Timóteo, capítulo 2 Timóteo 3:12, fala: quem quiser servir a Deus piamente, padecerá perseguição. As pessoas falam tanto em perseguição de dentro, de fora para dentro, e esquece que a perseguição é de dentro, principal, e a que mais dolorida é a perseguição do meio íntimo, dos irmãos, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos obreiros, do joio no meio do trigo. Então, quem quiser servir a Deus, como diz a palavra de Deus, os profetas sofreram, os apóstolos sofreram. O apóstolo Paulo já muito nos falou sobre as questões, depois que ele partisse, a preocupação de Paulo era essa, com a igreja de Deus, dos heréticos, dos inimigos da cruz de Cristo que iria surgir. E hoje, no tempo presente, nós estamos vendo isso com frequência, com muita força no meio do povo de Deus. Está aí a campanha presidencial última aí, passamos 4 anos, os cristãos divididos, e a Bíblia fala muito bem lá, Provérbio fala, que Deus abomina, se aborrece de 6 coisas, e a 7ª ele abomina. E qual é a 7ª que ele abomina? Aqueles que promovem divisão entre irmãos. Então, veio um governo aí que promoveu divisão na igreja, Uns ficaram fazendo arminha e outros ficaram pedindo misericórdia para Deus, escandalizados, E ai daqueles por quem vem o escândalo, Ai daqueles que fizeram desses pequeninos tropeçar, E aí nós temos muitos aí que estão aí fazendo outros tropeçar. Então, de Cristo para cá, Deus mudou a lei. Nós estamos na nova aliança, Cristo cumpriu toda a lei, mas nós estamos numa nova aliança, num novo pacto. E nesse pacto, Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora todos têm o Espírito Santo. Todos têm o poder de discernimento, todos têm a unção. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, se você aceitar legitimamente, é natural que você receba o Espírito Santo para poder discernir, entender a palavra de Deus. Está lá em João falando, que ele vos ensinará, ele vos fará lembrar. Então, isso é unção. Isso é unção. Aí você quer mais? Você quer mais? Deus vai operar na sua vida para você enfrentar mais coisas mais fortes? Aí você busca o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. O Espírito Santo já está em você, já mora em você, você já é a habitação de Deus. Então você tem que andar na frente, você tem que ter discernimento. Agora, não se admite um crente, ter o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e estar sendo levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer enganação. E a Bíblia fala que o diabo nos últimos tempos enganarão, se possível, aos escolhidos. Então vamos lá. Então você já sabe que você é ungido, Você pode não ser ungido pelos homens,
numa função específica de pastor, porque os pastores, eles são ungidos, né? Quando eles são separados, consagrados ao ministério pastoral, né? Parece que o evangelista também. Então existe uma unção. Essa unção é efetuada pelos homens de Deus naqueles que estão sendo separados para esse ministério, né? E o batismo, por exemplo, é uma espécie de unção, o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma espécie de unção. Nós podemos dizer que é uma espécie de unção. Quando você faz uma promessa, você se compromete, aí simboliza que você está morrendo, você é emergido na água, você morreu para o mundo, você, nova criatura, né? É tanto que Paulo fala, quem está em Cristo, nova criatura é. E o batismo é uma confirmação pública que você está fazendo para a sociedade que você é uma nova criatura, que você está comprometido, né? Aí, então, não toqueis nos ungidos de Deus. Então, nós somos todos ungidos. Então, e essa palavra, eu fui ver em Salmo 5, 105, 15, está falando dos reis, dos monarcas, não tocar nos ungidos. A gente sabe que os ungidos, o povo de Israel ungia também o rei, né? Ungia o rei, ungia o profeta, ungia o sacerdote, né? Mas existiam os outros reis, ímpio, né? Então, essa palavra tem muito a ver com as autoridades querer tocar, querer matar os ungidos. Matavam profeta, como Jezabel matava profeta e tudo mais, né? Sacerdotes eram assassinados, né? E olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso aqui também é uma palavra que se usa muito. Manda você olhar para Jesus. É como se para você não... deixa isso para lá. Para com isso. Olha para Jesus. Mas o olhar para Jesus, que fala lá em Hebreus capítulo 2, né? Olhar para Jesus é você ver o exemplo de Jesus e não desvanecer, ter coragem, ser valente. Continuar a carreira que lhe foi proposta, não desistir da carreira, né? Não virar um desigrejado, né? Não, porque a tendência do desigrejado é deixar Jesus, porque a comunhão com os santos, a comunhão na igreja, o partir do pão, isso tem a ver, isso é a ordenança, a Santa Ceia, a comunhão, o partir do pão. Então, a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. Você tem sua comunhão particular no seu lar, o seu altar, o seu devocional. Isso faz parte. E se você se afasta desse convívio, né, é aquele negócio. Você está no altar, você está em meio à brasa. Você tira uma brasa daquela lá de dentro do fogo, de dentro do altar, a tendência é ela se apagar, né? Se você não repara o altar, não tira as cinzas, não põe mais lenha, o fogo vai se apagar. Isso no altar do fogo humano, né? Mas no altar do fogo espiritual, você apaga se você profanar, se você deixar de cumprir a vontade de Deus, de você se santificar. Aí o Espírito Santo pode te abandonar, pode te deixar, né? Aí Davi pediu lá, não retire de mim o teu espírito. Nós devemos cuidar, fazer a manutenção do nosso tabernáculo, do nosso santuário, para que Deus não se afaste de nós. Então, quando um homem desse vai para a política, a tendência dele então olhar para Jesus, para não desviar, para se fortalecer, para através do exemplo de Jesus, que foi até a morte de cruz, né? Suou sangue, chegou a pedir ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas todavia seja feita a tua vontade, né? E ele foi até o fim. Então, o exemplo de Jesus para você se fortalecer e você ser valente, não frouxo, não ser covarde, porque os covardes ficarão de fora. E tem muito covarde no meio do povo de Deus, né? Aí, lhe dando o benefício da dúvida para eles, né? Eu não vou dizer aqui, mas tem. Se são joio, se são trigo, mas pode ser que o joio seja induzido a desvanecer na fé, a esfriar na fé, tanto que a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Mateus 24. Que amor é esse que esfria? Aí tem alguns que podem estar pensando que esse amor é o amor do mundo, que é um amor comum. Não é o amor comum, não. É o amor ágape.
o amor de Deus que foi derramado sobre nós. Então, lá em Pernambuco, por exemplo, o que está acontecendo com a Assembleia de Deus lá em Pernambuco, não é só Pernambuco não, hein? Se eu não estou enganado, o Ceará, né? Aqui o estado de São Paulo, tem problema, tem escândalos, tem coisa que está se discutindo nos bastidores, envolvimento com a politicagem, com a política, que tem levado os homens, os líderes, se envolver com questões do mundo, que causa escândalo. Então, não fique alerta, porque a qualquer momento pode explodir algo aí que está nas mídias. Se você procurar pesquisar nas mídias, no YouTube, você vai ver o que está rolando nos bastidores da fé cristã nas Assembleias de Deus do Brasil. Lamentavelmente, né? Existe pessoas fazendo horrores e no nome de Deus, como servos de Deus, como homens de Deus. Então, aí tem outra questão que se fala muito no meio da igreja, e eu fiquei de fazer esse outro vídeo por isso. A questão da murmuração, né? A murmuração o que é murmurar? É falar baixinho. Murmurar é falar baixo, falar pelos cantos, né? Qual é o mal da murmuração? Você já pensou nisso? As pessoas falam muito do murmurador, porque é murmurador, porque é isso, que é aquilo. E às vezes a pessoa está falando publicamente, para todo mundo ouvir. Por exemplo, eu estou aqui, eu não estou murmurando, eu estou falando do que está acontecendo. Tem fatos. Está na justiça, no estado de Pernambuco, já foi para a justiça. O pastor entrando com dinheiro da igreja contra alguns membros lá. Pessoas presbíteros, pessoas oficiais da igreja. Eu não sou oficial da igreja, né? Eu posso até ter vocação, chamada específica. Por isso que eu estou aqui, né? Por isso que eu estou aqui. A responsabilidade sobre os meus ombros, porque Deus nos comissiona, né? Deus chama nós, a gente tem que sentir isso. Se Deus nos chamou para uma chamada específica ou não. Então, lá alguém entrou com processo contra homens de Deus, contra oficiais de justiça presbítero lá de Caruaru, como o Giovanni. Tá lá o Josué Augusto, lá, tem um canal no YouTube. Tem outros, tem o presbítero Pedrosa, não sei se foi da Assembleia de Deus, né? Tem um também que é o nosso nobre irmão do voo da coruja, esqueci o nome dele aqui agora, que é um homem de Deus, já foi pastor, foi da Assembleia de Deus também, que tem falado poderosamente, com provas, e tem dado espaço para as pessoas. Então, eu estou aqui em Paulínia com uma pessoa que, a partir de 94, eu comecei a ver os procedimentos aqui e reprovei. E em 2000, a coisa se agravou tanto que eu tive que ir ao Ministério Público pedir que fizesse intervenção ao Ministério Público Eleitoral, porque estava em plena eleição. Aí o Ministério Público foi lá e se desculparam lá, né? E ficou por isso mesmo e continua. Como a justiça não tem tanto poder por conta do Estado laico, né? A justiça trata essas coisas como pisando em ovos. E esses homens, esses que estão no nosso meio profanando, tiram proveito disso. Então o que é que está acontecendo? Aí a coisa vai piorando. E o pior, a comunidade, os crentes, ameaçados, com medo da mão de Deus, muitas vezes. Deus é justo, irmão. Deus é justo. Se o profano está profanando a igreja, Deus não toma o culpado por inocente, não, irmão. Os pastores têm que ser exemplo, como os juízes também, né? Na justiça dos homens, a gente vê um juiz vender sentença, depois ser afastado compulsoriamente. Isso é a justiça dos homens, trapo de imundícia, né? A de Deus é perfeita. Deus não toma o culpado por inocente. Deus não... foi 70 anos no cativeiro, foi 70 anos. Não foi 30 e depois só paga 10 e sai fora com benefício disso, daquilo. Não, a justiça de Deus não é assim, não. Deus perdoa, mas Deus tolera, mas Deus tem limite. Quando ele decide pôr na prensa, ele põe na prensa. Põe em prova, ele põe em prova, né? Quem tenta é o diabo. Deus prova para
querer, o objetivo de Deus é corrigir, é aprovar, né? Não é destruir. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Então tá aqui, ó. Aí tem murmuração. Murmurar, primeira coisa, murmurar contra Deus é que é errado. Não é murmurar contra o homem de Deus que está passando os pés pelas mãos, que está desobedecendo a palavra de Deus. É murmurar contra a palavra de Deus, bater de frente contra a palavra de Deus. Se você se levanta contra um pastor que está desobedecendo a palavra de Deus, está saindo da Bíblia, você não está batendo contra o pastor. Não é contra Deus, é contra o pastor. É o erro dele, é o pecado dele. O pecado tem que ser combatido. Se o pastor está em pecado, tem que ser corrigido. E a igreja precisa ter mecanismo para corrigir. Mesmo que ele seja o presidente da convenção, o presidente do ministério local, de uma igreja local, numa cidade, num estado. A igreja precisa ter mecanismo para ser corrigido. Paulo falou lá em Coríntios. É preocupado com a questão de ir à justiça humana. Vocês não têm nenhum sábio aí? Vocês levam as vossas causas? Vocês vão julgar os anjos? E está levando as vossas causas para que o homem ímpio julgue? Quer dizer que no meio do povo de Deus, Deus é o soberano, é o juiz dos juízes? E nós não temos um poder, nós não temos um mecanismo para punir, para corrigir, quando Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal é para combater a corrupção, não para se corromper junto. Se o sal se tornar insípido, o que é que acontece? Pisado pelos homens. Esses homens, como o pastor lá de Pernambuco, está insípido. A igreja lá, infelizmente, né, não é os irmãos que estão falando mal da igreja, é o pastor que está passando os pés pelas mãos. Como é que alguém, de repente, compra tantas propriedades sem ter herdade, né? E está provado lá. Está provado lá. A aquisição de propriedades no nome de um homem que era simplesmente um bancário. Os filhos, a mesma coisa. Percebe? E não é só lá, né? Não é só lá. Em vários lugares. Quer dizer, a gente fala tanto de igrejas neopentecostais, de o evangelho de 199, que está pregando prosperidade, e no nosso meio tem gente avarenta, gente materialista, enricando, dizendo que tem o céu, e enricando às custas dos pobres cristãos, das ovelhas do Senhor. Então, murmurar é um ato de covardia, é pelos cantos, a pessoa não quer resolver o problema, a pessoa fica, às vezes está querendo instigar para poder criar uma cisão e dar o golpe, para dividir o ministério, Às vezes o sujeito é um adúltero, né? E não é adúltero só em trair a mulher, tem gente que fala de um adúltero só na questão conjugal. Adúltero é alguém que desfaz dessa palavra aqui, ó, que prega diferente, está adulterando a lei, adulterando a palavra de Deus, adultera produtos, né? Faz produtos falsificados, é adultério, é falsificação. Então, pregar um evangelho liso, escorregadio, é adultério. Ter ídolos, ou ser o ídolo, porque o maior ídolo, o pior ídolo é aquele que é nós mesmos, que a gente se acha mais o sabichão, o privilegiado, que tem direito, né? Começa a se idolatrar. Então, é criar ídolos, é adultério espiritual, ou não? Portanto, daí, feito o vídeo, quase 1 hora, eu queria que fosse menos, mas que Deus te abençoe, dê seu like, me ajude, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Eu não estou aqui buscando cargo na igreja, ser pastor, ser presbítero, ser diácono. Eu não estou aqui para agradar a homem. Não estou aqui para agradar a homem. Preciso sim para manter esse trabalho nós fazíamos em 2000, o programa Boas Novas de Verdade e a Comunicação que Liberta, falando de política, orientando o povo a saber votar, a votar com justiça. Deus nos chamou para sermos justos. Nós temos que viver a mesma lei do reino de Deus. Nós tivemos na lição passada agora. Nós temos que viver como já estivesse vivendo no reino dos céus. Então nós temos que seguir o padrão divino para a glória de Deus. Então tá aí, um forte abraço para você, seu irmão Marcos Costa Gil Pato, aqui em Paulínia, e que Deus abençoe você aí em todo o território nacional, nos 5.570 municípios, em cada unidade da Federação Brasileira, município, cada cidade.
para a glória de Deus. Um forte abraço fraterno, a paz do Senhor. E nós não estamos aqui buscando, talvez alguns que estão calados na igreja não falam nada, por isso que o diácono não quer ser presbítero, o membro cooperador quer ser diácono, o diácono quer ser presbítero, o presbítero quer ser evangelista, o evangelista quer ser pastor. Então, isso é interesses mesquinhos. Se é interesse de querer, não é a obra de Deus, porque a obra de Deus tem que ser feita com fidelidade, tem que ser feita da maneira que Deus manda. Mas se virou um negócio, né, como canta Aimee, né, Aimee Rocha, o Evangelho de Fariseus, né, que o dízimo importa mais do que as vidas que estão perdidas, né? É uma verdade, o que ela cantou é verdade. Então os verdadeiros, os remanescentes precisam se levantar e precisa combater e precisa pôr ordem na casa. Se na sua igreja tem um homem, um lobão, né, um grutão, alguém ganancioso, materialista, os crentes verdadeiros precisam combater, não é fácil ser crente não. Mas não fique dizendo que Deus é que vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai julgar. Deus levantou a igreja para se manter, nós precisamos fazer a manutenção da igreja, e fazer a manutenção da igreja é combater os falsos no nosso meio também. Glória a Deus, um forte abraço fraterno, e que Deus nos abençoe, e até um próximo vídeo ou uma live pelo Facebook, ou pelo TikTok, ou pelo YouTube. Abraço fraterno, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.